queridos, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e é uma alegria poder hoje meditar sobre esse tema ligado à família, aprendendo com Abraão e Sara. É muito bom que em maio, tradicionalmente, a gente celebra a Deus pelas famílias, né? A gente realiza os nossos cultos especiais e não é pelo fato de que os templos estão fechados, mas as igrejas estão abertas dentro das nossas casas e é importante sim reservar esse tempo para refletir sobre algumas questões familiares. Afinal de contas, a gente está vivendo um período que a gente está vivendo em família intensamente. Então, vamos aprender hoje um pouco com a história deste casal, Abraão e Sara. Eu convido você a localizar o texto que está em Gênesis 18, 9 a 16, que diz assim: E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Bom, esse homem que foi o grande patriarca Abraão, chamado amigo de Deus, a quem Deus prometeu que teria uma grande descendência, tão grande que era como as estrelas, não poderiam ser contadas. Mas quando Abraão recebe essa promessa de Deus, ele não tinha nenhum filho, quanto mais uma descendência. E ele já era de idade bem avançada, e Sara, sua esposa, era estéril. Nós conhecemos a história de Abraão. O tempo foi passando e nada dessa promessa se cumpriu. Então Sara, sua mulher, ansiosa por natureza, como em geral as mulheres são, né? Deu um conselho a ele, disse, toma a minha serva Agar e tem um filho com ela, achando que isso cumpriria a promessa que Deus tinha feito na vida deles. E assim então nasceu Ismael, filho de Abraão, mas não era o filho que Deus havia prometido, porque Deus não precisava daquele jeitinho que eles deram. Pode ser que nós também, queridos, estejamos querendo dar algum jeitinho para algumas situações familiares. Isso não funciona. Pode ser que nesse tempo de maior convívio tenham surgido crises, dificuldades no relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos ou entre irmãos. E qual tem sido a nossa postura? Será que vamos fazer de conta que não há problema e pensar assim, daqui a pouco a quarentena acaba e aí nossas atividades voltam ao normal e tudo fica certo, entre aspas, de novo? Não, isso não resolve. Isso é querer dar um jeitinho. Em tudo, Deus tem seus propósitos, queridos, em tudo. E se Ele nos colocou nesse tempo de isolamento social e problemas surgiram, conflitos até que você não tinha percebido dentro da sua casa, dentro da sua família, não tente o jeitinho. Encare de frente esses problemas. Chame a sua família e converse sobre essas questões. Orem em família sobre essas questões. É muito bom e muito saudável que a gente faça isso.
O tempo de isolamento não é para a gente se isolar uns dos outros dentro da nossa família, pelo contrário. Em família é para ser um tempo de proximidade. Então, se há situações embaraçosas, se há situações que são difíceis de lidar, não vamos tentar dar aquela ajeitada que Sara e Abraão tentaram fazer. Vamos conversar, vamos orar, vamos resolver. Porque Deus tem solução para todas as famílias, todas. Sua família pode ter entrado na quarentena de forma fragilizada, mas ela pode sair muito melhor do que entrou. Mas continuando a história de Abraão e Sara, chegamos ao capítulo 18. E ali a história nos relata que 3 anjos apareceram a Abraão. Eles estavam a caminho de Sodoma e Gomorra, que seriam destruídas. Mas antes, eles passaram pela casa de Abraão para uma visitinha, que foi até demorada, porque deu tempo dele ir, prepararam um bezerro, Sara preparou alimentos e então eles se alimentaram. Eles não estavam ali apenas de passagem, eles tinham uma missão ali também na casa de Abraão. O casal achava a essa altura que estava tudo certo, com o jeitinho que eles haviam dado, afinal havia nascido Ismael, e Ismael seria o sucessor de Abraão, e agora sim ele teria uma descendência. No versículo 9, nós vemos um deles perguntando a Abraão onde estava Sara. Na cultura judaica, nós sabemos, a mulher não tinha valor nenhum, mas para Deus a mulher tem valor. E o assunto que eles iriam abordar tinha tudo a ver com Sara, por isso ele começa perguntando por Sara. E esse anjo fala novamente para Abraão e faz novamente essa promessa que Deus tinha feito anos atrás. No capítulo 15. Mas agora ele diz com prazo para acontecer. E ele diz: voltarei a ti no ano que vem, Sara terá um filho. E agora a promessa foi muito clara, muito específica, para que Abraão não ficasse pensando que seria filho de outra serva. Mas a promessa diz que ele e Sara teriam um filho. A essa altura, Abraão tinha 99 anos e Sara também era idosa. Não tinha mais ciclo menstrual. Mesmo quando ela tinha, ela era estéril. Então agora era mais impossível ainda que eles gerassem um filho. Veja como Deus age. Quando Ele quer fazer um milagre, Deus não tem pressa. Porque Ele está no controle do tempo, no controle da situação. Ele permitiu que os anos se passassem, que a situação ficasse ainda mais adversa, para então repetir a promessa e agora com prazo para acontecer. E a Bíblia fala que Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. E quando o anjo falou, ela riu. De alegria? Não, ela riu de incredulidade. E a Bíblia registra o que ela pensou naquele momento. Como nós 2 velhos teremos um filho? E o anjo então a repreende. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Sara achou impossível aquilo acontecer, e humanamente era mesmo. Mas milagres só são milagres porque desafiam o impossível. E aí eu paro para perguntar a você, o que você considera impossível acontecer na sua família? Será que a situação que você está vivendo em casa está tão tensa que você acha que a quarentena vai acabar e a sua família também não vai resistir? Será que você perdeu a renda ou perdeu o emprego durante essa pandemia e tem pensado como nós vamos viver? Quando o coronavírus deixar de matar, todos dizem que a recessão será terrível. Não vai haver emprego. Como é que nós vamos sobreviver, Senhor? Talvez você tenha se perguntado e esteja se perguntando isso. Talvez alguém da sua família contraiu esse vírus maligno. Está doente, está no hospital, o estado está se agravando e talvez na sua cabeça só venham pensamentos de morte. E talvez até você pense que Deus não pode intervir mais no estágio em que está. Será mesmo?
Eu vou repetir para você a pergunta que o anjo fez para Sara. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Não, não há nada difícil. O nosso Deus é todo poderoso, Ele é soberano, Ele está acima dos governos, dos reis deste mundo, Ele está acima da economia, Ele é provedor, Ele é mais poderoso que o coronavírus. E o que Ele determinar vai acontecer na sua vida, porque Ele é Deus de milagres. Nós estamos em tempos, queridos, que nós vamos e devemos viver pela fé. A nossa vida estava cômoda, né? A gente tinha as dificuldades até, mas eram as dificuldades cotidianas. Mas de repente, Deus permitiu que todos nós, como humanidade, entrássemos no deserto da provação. Mas Ele está passando isso conosco, não estamos sozinhos. Nós não sabemos como será o amanhã, mas sabemos que Ele nos ama e que Ele jamais nos abandona. Assim como Ele fez algo totalmente impossível para Abraão e Sara, Ele pode fazer conosco, porque Ele é o mesmo Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus. E no capítulo 21, nos versículos 1 a 6, nós vemos o cumprimento da promessa. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, e ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Eles já tinham chorado muito, eles tinham desistido de esperar. Agora nasceu Isaque. Colocaram esse nome porque Isaque significa riso. Pense bem, Abraão tinha 100 anos, Sara era também idosa. Qual a chance disso acontecer? Nenhuma, humanamente nenhuma. Mas aconteceu porque foi milagre do Senhor. Pode ser que agora, meu querido, na sua família seja o tempo da prova. O tempo em que você e sua família estão vivendo ou terão de viver da promessa do Senhor. E a palavra de Deus tem inúmeras promessas de bênçãos, de vitórias, do cuidado constante do Senhor para conosco. Mas isso não nos isenta de ser provados. Isso não significa que nós não vamos passar por períodos de provação, de privação, de aflições e de angústia. Até quase perdermos a fé, até quase esquecermos da promessa. Mas lembre-se de uma coisa, quando estiver difícil esperar, quando for difícil crer, lembre-se do casal, Abraão e Sara. Eles passaram por esse teste do tempo, eles também sentiram desesperança, eles também tiveram muitas dúvidas. Será que o Senhor prometeu e não vai acontecer? Quando e como a promessa vai se cumprir? Mas então o riso chegou. Isaque nasceu e foi a resposta de todas as dúvidas. Foi o presente mais aguardado de todos. Foi a promessa concretizada. Por mais difíceis que sejam os dias, lembre-se, a promessa de Deus para você e sua família vai se cumprir. Depois do choro, depois da dúvida, depois do desespero, da angústia, haverá dias de riso para vocês. Porque o nosso Deus está acima das circunstâncias, acima da pandemia, acima dos dias difíceis e Ele cumpre o que diz. Que Deus te abençoe.